Olá a todos, o meu nome é Filipa e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero fazer para vocês a tag Ler Inglês, que foi criada pela Joca, do Little House of Books. Eu achei esta ideia muito boa, Joca. Dá-nos a hipótese de partilhar estas pequenas experiências nesta aventura que é ler livros em inglês. Ela juntou um total de 10 perguntas com uma pergunta bónus e vamos lá respondê-las. Como e por que razão começaste a ler em inglês? Eu, para vos ser sincera, eu comecei a ler em inglês por conveniência. Eu estava a ler uma série que só tinha os primeiros 4 volumes traduzidos em português e chegou àquele ponto que, se eu queria acabar a série, tinha que ser em inglês. Foi aí que eu decidi, eu vou ler os outros em inglês. Tens alguma dica para quem está a começar agora? Tenho algumas dicas. Eu, como vos disse, os primeiros livros que eu li em inglês foram os últimos livros de uma série e eu acho que isso ajudou muito, o facto de eu estar a ler livros de uma história e de personagens que eu já conhecia. Eu li 4 livros sobre aquelas personagens e sobre aquela história em português e ler a conclusão daquela história em inglês não me fez muita confusão, porque eu já estava habituada às personagens, eu já estava habituada às história e aos acontecimentos e ao sistema de magia daquele mundo. Então foi muito fácil eu juntar as peças. Isto em inglês era aquilo que eu tinha lido em português. Eu acho mesmo, se vocês estão a começar, é uma ótima ideia começar por um livro que vocês já conheçam a história. Até pode ser uma releitura de um livro que vocês leram em português, ler em inglês. Porque a questão do inglês eu acho que é mesmo só uma pessoa habituar-se. Assim que comecem, acreditem, não vão querer outra coisa. Qual para ti é a maior vantagem em ler em inglês? Existem várias vantagens, o preço obviamente é uma delas. A maior vantagem para mim quando comecei a ler inglês foi o leque de hipóteses de livros que eu podia escolher para ler. Já não tinha que me cingir àqueles. Em português eu podia ler muitos mais livros sem ser os que são realmente traduzidos. Por exemplo, eu gosto imenso do Brandon Sanderson e cá em Portugal só estão traduzidos 4 volumes dos livros dele e ele tem imensos livros e eu não estou a ver aquilo ser traduzido cá. Ao mesmo que seja tudo traduzido, vai levar uma eternidade. Eu aí posso recorrer aos volumes originais e é o que eu tenho feito. E não só uma vantagem é ter muito mais possibilidades em termos de que livros posso ler, como também foi o que a Joca disse. Em inglês nós estamos de facto a ler as palavras exatas que o autor ou a autora nos quis transmitir. Era uma noção que eu não tinha antes e que me choca agora, porque eu, ao ler traduções, claro que ainda leio traduções, mas sinto que estou a trair estes autores de algum modo, por mais fiel que seja, de facto não é a mesma coisa. Há alguma desvantagem em ler em inglês? Para mim, pessoalmente, a maior desvantagem de ler em inglês é não poder ir a uma loja física e comprar o livro que quiser em inglês e trazê-lo para casa. Em inglês, raramente posso fazer isso, ou mesmo quase nunca posso fazer isso. Eu gosto da experiência de compra. Eu gosto de ir ao sítio, gosto de pegar, gosto de folhear e gosto de trazer comigo. Qual o primeiro livro que leste em inglês? Como eu já vos disse, os primeiros livros que eu li em inglês foram os finais de uma série. Foi a série Vampire Academy, da Richelle Mead, em português é Academia de Vampiros, que eles traduziram os 4 primeiros volumes, mas o 5º e o 6º não traduziram e eu tive que comprar em inglês e ler em inglês. Foram, portanto, o Spiritbound e o Last Sacrifice. Os primeiros livros que eu li em inglês são ginórmicos. Qual o que tiveste mais dificuldades para ler? No meu universo de livros em inglês eu não li ainda muitos livros em inglês. Não tive realmente nenhuma dificuldade muito grande. Eu posso-vos dizer que a minha experiência do primeiro livro que eu li em inglês foi um bocado trauma. Eu demorei imenso tempo a realmente querer pegar num livro em inglês porque eu sou aquela pessoa muito perfeccionista. E eu só de pensar que podia estar a perder uma única palavra do que estava a passar na história, eu estressava. E o facto de saber que possivelmente tinha que parar durante a minha leitura para pesquisar certas palavras
estressava-me imenso porque eu não gosto de parar a leitura, depois tornava-se muito lento ou não havia aquele ritmo. Houve ali aquele medo de começar a ler em inglês e no primeiro livro que eu li em inglês eu muitas vezes não percebo esta palavra, pesquisa, não percebo esta palavra, pesquisa. Aconteceu eu num parágrafo ter que parar umas 4 a 5 vezes, mas também houve páginas que eu lia páginas seguidas sem parar uma única vez. Mas isso foi só o primeiro contacto. Eu percebi que não preciso pesquisar aquela única palavra para que tudo faça sentido. A maior parte das coisas que nós não compreendemos apanhamos-a depois em contexto. Não é por não perceber uma palavra que vocês não vão perceber a situação ou o que é que está a passar. Agora, assim, um livro com mais dificuldade realmente, não houve nenhum particularmente difícil de ler, até porque eu não li muitos. Mas eu posso dizer, por exemplo, quando estive a ler o Still Heart, do Brandon Sanderson, eu vi-me ali com uma ligeira dificuldade inicial devido ao calão em inglês. E eu fiquei, ok, wow, wait a second. Mas mais uma vez, só foi assim um confronto inicial, porque depois eu continuei a ler e as coisas começaram a fazer sentido. Podes indicar 3 livros com inglês que consideras básico? Como eu já vos disse, não li muitos livros em inglês. Dos que li, posso dizer-vos que os da Richelle Mead são em inglês bastante acessível. Como vocês veem, são livros muito grandes. Este é o 5º e o 6º ainda é maior, mas isto lê-se muito, muito bem. O inglês é bastante fácil e eu fiquei surpreendida e super agradada por conseguir ler isto tão fácil. Eu, quando cheguei ao meu 2º livro em inglês, eu já estava a ler tão rápido como em português. O último livro que eu li em inglês foi o Lady Midnight, de Cassandra Clare. Outro livro gigante, aquilo tem 750 páginas, se eu não me engano, e também foi super fácil de ler. Eu voei naquele livro, o inglês é acessível, não houve nada que eu ficasse ali presa e não percebesse, e foi fantástico. Eu acho que basta ultrapassar aquele medo inicial e de facto obriguem-se a ler. Só têm que passar pelo primeiro e depois é fantástico. Claro que isto depois depende também um pouco dos nossos níveis de inglês. Eu pessoalmente sempre fui uma pessoa que o inglês não foi uma coisa, não foi um bicho de 7 cabeças para mim. Eu estou muito habituada ao inglês. Há algum livro que tens receio de ler em inglês? Não há assim nenhum em particular que eu esteja assim, que medo de ler aquele livro em inglês. Talvez os clássicos. Eu nunca li nenhum clássico em inglês e não sei como é que poderia aquilo correr bem ou mal, como é que seria, se seria difícil. Há algum livro que leste em português, mas queres reler em inglês? A resposta a esta pergunta é claro que sim. Eu quero imenso reler Harry Potter em inglês. Eu já li Harry Potter em português e já reli 1, 2 e 3 vezes em português, mas eu nunca li em inglês. Eu sinto que isso é uma falha muito grande. Eu quero mesmo ler as palavras da J.K. Rowling em inglês. A Joca disse que também o queria fazer nas versões ilustradas que estão a sair agora todos os anos e eu quero fazê-lo, mas é nas edições britânicas dos livros que eu acho lindas e estou a colecionar, e quando tiver a coleção toda eu vou reler a série em inglês. Onde costumas comprar os teus livros em inglês? Até aos dias de hoje só comprei livros em inglês no Book Depository uma vez. De resto, os livros que eu tenho, estes por exemplo comprei na FNAC. Vou lá muitas vezes à secção de literatura internacional, ver o que é que eles têm novidades e quando há qualquer coisa que me interessa, estará comigo. E por fim, a pergunta bónus que a Joca nos fez é: costumas guardar os livros em inglês separados dos livros em português? E a resposta é não, eles estão todos ao molho e fé em Deus. Foi o final desta tag Ler em Inglês. Obrigado, Joca, por criares esta tag. Obrigada por tagueares toda a gente. Eu aceitei-me como tagueada e queria imenso fazer. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu vou taguear toda a gente que esteja a ver este vídeo e que lê em inglês, mas que não viu o vídeo da Joca. Se não viram, vão ver que eu deixo o link cá em baixo. E façam também esta tag para nós partilharmos aqui na comunidade portuguesa do Booktube estas leituras mais inglesas. Espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!